Oi, pessoal! Hoje eu queria falar para vocês sobre o meu grande objetivo. Meu objetivo ao abrir esse canal era exatamente conversar com os jovens, explicar para eles um pouquinho melhor a realidade do mundo, para que eles pudessem se defender da realidade conforme eles forem aprendendo que as coisas são mais complexas do que realmente eles imaginam, entende? E antes que as pessoas digam, a Debbie tá aí se achando, essa tia velha tá achando que é a dona da verdade, existe um recadinho para você. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Quem sou eu para discutir com o Capitão Nascimento, não é mesmo? Então eu queria falar para vocês sobre a ONU. A ONU surgiu em 1945 para substituir a Liga das Nações. O mundo tinha passado por duas grandes guerras mundiais e a ideia, a criação da ONU, ela passa por motivos muito nobres, assim. Era de evitar que acontecessem mais guerras daquele porte, porque deu ruim para todo mundo, então era melhor não acontecer mais. E nesse sentido, a gente pode dizer que se a ideia era evitar guerras, era resolver na diplomacia, a ONU falhou miseravelmente. Embora ela tivesse falhado no seu intuito original, ela se deu muito, mas muito bem ao abrir as suas portas para um novo tipo de ser humano. É o famoso quack multibestifique lionário. Gente que tem dinheiro, que não acaba mais, que já está resolvida a sua vida financeira até a 25ª geração, que hoje nós chamamos de metacapitalistas ou de globalistas. Bom, vale lembrar que os globalistas eles existem mais ou menos desde 1600, através da família Rothschild. Eles casam entre eles, então hoje são umas 30 famílias que se misturam e que, a priori, são donas do mundo. E a gente vai entender essa história aos pouquinhos. O importante é que a gente entenda como se deu esse processo. Esse livro aqui, ó, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, o Alexandre Costa nos dá uma informação assim, muito relevante sobre a criação da ONU. Ela surgiu em 45, mas o FMI, o Banco Mundial e o BIRD em 1945. O Tribunal Internacional de Justiça em 1945. Parece que não tem ligação nenhuma, mas tem tudo a ver, eu vou explicar para vocês. A OEA, Organização dos Estados Americanos, surgiu em 48. Já em 46, a ONU já tinha dois bracinhos. Um era a Unicef, a outra era a Unesco. A Unicef voltada para as crianças e a Unesco voltada para a educação. Por que educação? Pois é, minha gente, quando a gente fala de educação, a gente tem que lembrar sempre de Gramsci. Os globalistas entenderam que Gramsci estava certo. Afinal, se eles tinham esse plano que eles acalentavam de serem mais ou menos os condutores do mundo, isso tinha que passar pela aceitação das pessoas. Isso é uma espécie de revolução. O que é uma revolução? É ir contra o que já o que é costume, né? É mudar o que é conservador, digamos assim. E Gramsci ensinou o seguinte, ó, para fazer um revolucionário, você tem que fazer toda uma cultura para que as pessoas, de geração a geração, se transformem sem perceber em revolucionário. Ou seja, aos pouquinhos, as novas gerações vão absorvendo a revolução e vão aceitar tudo que você propor de novo. É assim que a coisa funciona. Quando os capitalistas, né, os metacapitalistas entenderam isso, eles começaram a lançar seus bracinhos em diversos setores, entre eles, principalmente através da cultura, das artes e da cultura. Então, há uma ruptura nas artes, começa-se o pós-modernismo, lembra? O modernismo, que rompe com aquela coisa bonitinha do Renascimento, aquela coisa que eles chamavam de convencional, entra lá o Duchamp e bulliversa a arte, e entra também a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma instituição que surge na Alemanha, em Frankfurt, mas que depois vai para os Estados Unidos, tá?
E ela é formada por uma série de intelectuais, aqui estão alguns, gente que não é nem um pouco estúpida, pelo contrário, é gente muito, mas muito inteligente. E esses caras começaram a formar a nova forma de ver o mundo, das pessoas pensarem o mundo. Obviamente, abrindo mão do lado espiritual e vendo o mundo de uma forma mais iluminista, mais cientificista, um mundo mais materialista, né? Onde o que interessa é o momento que você vive aqui e agora, não necessariamente uma vida, como prega a sociedade cristã, uma vida voltada para a vida eterna junto ao Criador. Isso nem passa na cabeça dos caras. E como essas ideias, elas eram revolucionárias e elas eram voltadas para a gente, tá? Para a sociedade livre cristã, tá? Tanto que se você pegar, sei lá, Eros e Civilização, do Marcuse, e levar para o Talibã, você vai ver uma mágica acontecer. Mas fica prestando bastante atenção na mágica, porque vai ser a última mágica que você vai ver. Você vai desaparecer, entendeu? Mas a sociedade ocidental, livre, cristã, ela absorve essas revoluções intelectuais. E por quê? Porque eles tomam conta das universidades, das academias, eles são referências de intelectuais, de intelectualidade, e a coisa vai de cima para baixo, percebe? Eles vão entrando através da sociedade, quebrando resistências, eles vão dominando os setores que têm voz. Então, eles vão para as universidades, para as escolas, para as artes, para a cultura, para tudo. E começam a formar uma nova forma de ver o mundo. Na educação, ao mesmo tempo em que as pessoas parecem mais inteligentes, na verdade, há uma regressão. Por quê? Você pode ver que, antigamente, a educação clássica, primeiro assim, o que é educação? A educação, meu caro Padawan, é quando você descobre que lugar que você ocupa no mundo, no tempo e no espaço. O que você está fazendo nessa vida aqui? Por que você está nessa vida e o que aconteceu antes, o que pode acontecer depois, enfim. Ela te situa no mundo, no tempo e no espaço. Essa compreensão o homem da Idade Média tinha. A gente, no dia de hoje, simplesmente não tem. A gente desconhece a história dos nossos antepassados, a gente não sabe a história do nosso próprio país. Parece que a vida só existe nesse período de tempo que a gente vive, esses 70, 80, 90 anos que compreende a vida humana. Quando acontece isso com a gente perde a ligação com o que a gente tem de mais profundo, que é a vontade de deixar coisas para a próxima geração. É preservar o que nós temos de bom para que a próxima geração possa fazer uso dela. Então a nossa educação foi declinando, foi caindo. Por exemplo, hoje, com todo Paulo Freire da vida, com todas as alterações gramaticais, essa questão de tentar unir o português de Portugal, da África, com o português do Brasil e ter uma língua só, nós não conseguimos mais ler Camões e entender Camões. Isso é uma perda, não é um ganho, percebe? Além do que, basta olhar aí nas próprias redes sociais, você vai perceber que nós estamos inclusive desaprendendo a escrever, né? No nosso caso aqui no Brasil, quem contribuiu demais para isso foi o nosso querido Paulo Freire, que é incensado pelas academias intelectuais aqui do Brasil. E isso teve seu auge, esse culto à burrice e à desinformação teve o seu auge com a Pátria Educadora de Dilma Rousseff. Bom, não vou me estender mais, espero vocês no próximo vídeo, porque quem estava esperando que fosse uma Red Pill só, infelizmente está enganado. Isso aqui eu vou ter que dar diversas doses para vocês. Encarem isso como se fosse um imunizante contra a estupidez, ok? Um grande abraço e até o próximo programa.